Bom, gente, estamos começando hoje nosso primeiro Panthercast aqui com a nossa convidada especial, Cristina Okamoto, que é paciente aqui da clínica. Ela é psicóloga e ela tem especialidade no tratamento de transtorno de ansiedade e problemas de relacionamento, né, Cris? Perfeito. Além de muitas outras atribuições aqui, mas o principal, você faz tanto terapia individual quanto terapia de casal, certo? Certo. Então, eu quero agradecer o convite, né? Coisa mais maravilhosa estar aqui com vocês, além de ser paciente dessa clínica maravilhosa, que tem todos os atendimentos incríveis, vocês ainda vão saber mais a respeito. E agora o podcast, que eu tô achando incrível também. E a gente quer agradecer também por você ter aceito o convite. Ficamos honrados de ter você aqui na nossa estreia hoje. Obrigada. Ai, uma honra para mim, obrigada. E o nosso Panthercast de hoje vai ser sobre autoestima e relacionamento. Não é isso? Show, vamos lá. E aí eu queria saber, assim, Cris, de você, na sua experiência, né? O quanto a autoestima influencia na qualidade dos relacionamentos? Bastante, né? Principalmente até quando a gente fala assim, relacionamento, envolve relacionamento da gente com a gente mesma, relacionamento com outras pessoas. Então, como é que está essa nossa relação com a gente mesma, né? Quanto melhor tiver essa qualidade de relacionamento com a gente, inevitavelmente a nossa vida ela vai ter alguns indicadores. Que indicadores são esses? Provavelmente a gente vai ter uma sensação de mais leveza em relação à vida, a gente vai ter uma sensação de que a gente está no lugar certo, no tempo certo das coisas. Então, relacionar-se com outras pessoas com mais paz, sentindo que a gente está bem com a gente mesma, inevitavelmente a gente também seleciona relações que combinam com essa energia, vamos dizer assim, né? Sim. Então, é um ritmo que a gente aprende, é o que a gente permite que chega perto da gente, é o que a gente contribui também para que os ambientes sejam mais saudáveis. Então, essa relação da gente com a gente mesma importa muito, né? E ela vem desde pequenas coisas, dentro da nossa casa, dentro da maneira como a gente estabelece a nossa rotina. Então, tem uma série de pontos quando a gente fala de autoestima. Uhum. E dentro dos relacionamentos, assim, com casais, quais os desafios que você percebe mais, assim, entre os casais em relação à autoestima e a influência no relacionamento deles, num casamento, por exemplo? Bastante, na verdade, né? Quando a gente fala principais desafios, assim, que você percebe no dia a dia. Tá. Quando a gente fala assim de autoestima saudável, provavelmente é um casal que vai se expressar mais, né? Agora, uma autoestima que não está saudável, muitas vezes é um casamento que a pessoa ela sente que ela está numa relação em que as necessidades dela são satisfeitas até certo ponto, mas que ela se anula bastante também no relacionamento. Então, tem vários exemplos, não que só isso acontece. Então, estou dando alguns exemplos de quando existe alguma irregularidade em relação à autoestima. Então, se uma pessoa ela está sentindo que ela não está gostando muito dela, às vezes ela é linda, ela tem a profissão incrível, ela é muito boa naquilo que ela faz, mas no relacionamento a dois ela tem um comportamento diferente, isso é muito comum, né? Então, às vezes até são super mulheres, né? E eu falo mulheres porque acontece com mais frequência, né? Entre mulheres. Sim. E aí, chega no relacionamento a dois, muitas vezes ela carrega regras que ela aprendeu ao longo de uma vida, na história de vida dela, e que ela sente que muitas vezes ela se coloca abaixo no relacionamento, ela muitas vezes se anula nesse relacionamento e não vive o relacionamento que ela gostaria, né? E muitas vezes ela sente que depois de um processo de terapia e autoconhecimento, ela também contribui para que ela não seja tão cuidada quanto ela merece. Exemplos, muitas vezes o marido quer estabelecer cuidados em relação a separar um tempo especial para ela. Ela fala, ai, não precisa, vai fazer as suas coisas, ai, eu me viro aqui, ai, eu dou um jeito. E a gente sabe que ela dá um jeito, né? Mas ela merece também que ele olhe por ela e faça por ela e tome a frente de algumas coisas que ela, sim, dá um jeito e ela, sim, dá conta, mas ela pode dividir esse tempo e essa energia para que um outro cuide dela e ela permita isso. Então, esse processo de autopermissão também é um exercício pessoal, né? Então, como é que está essa qualidade de olhar para si dentro de um relacionamento, ao mesmo tempo, como é que a gente contribui para o outro deixar, para a gente deixar o outro cuidar da gente? Então, tem uma série de pontos quando a gente fala de
relacionamento a dois, Sim. autoestima. É sobre o que você permite, né? De se permitir ser cuidada e sobre também o que a pessoa, até onde ela aceita, né? Quais os tipos de tratamento que ela aceita, que eu acho que às vezes, dependendo da relação, a mulher ou o homem aceita alguns tipos de comportamento do outro que, por ter uma baixa autoestima, né? Eu vou aceitar isso porque eu não vou conseguir nada melhor, digamos. Também pode ser isso, pode ser modelos parentais, né? Muitas vezes também pelo medo de ficar sozinho. Às vezes é um medo irracional. Uma pessoa que tem um monte de gente em volta dela, bastante pessoas importantes, de família, amigos, porém um medo irracional de ficar sozinho. Então é tanto medo que aí existe um comportamento de aceitar ficar dentro de uma relação em que pode existir uma desvalorização, outro que rebaixa. Sempre que ela tem algum tipo de vitória, parece que o outro tem que se sobressair. Então são relações que a gente considera muitas vezes até abusivas, dependendo de como ela acontece. E o cuidado em olhar para si mesmo e pensar, peraí, será que isso que está acontecendo dentro do meu relacionamento é algo aceitável? Caso não seja, existe uma avaliação importante que pode ser feita uma terapia de casal, pode ser feito um acompanhamento individual para olhar para si mesmo, para identificar o que está acontecendo, né? Se vem da nossa história, e como ela consegue fortalecer, por exemplo, essa autoestima, no caso, quando ela te procura, como que você consegue melhorar, fortalecer isso, quando você percebe que é um problema de uma baixa autoestima? Como que você consegue? Com a terapia mesmo individual? A terapia individual, ela pode ser um meio, né, para a pessoa se conhecer mais. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem chance de extrair nosso potencial, né? Então, por exemplo, às vezes a gente nem sabe mais o que a gente gosta de fazer, porque a nossa rotina já nos tomou tanto. Porque a gente está falando de mulheres, mas pode ser homem também, né? Sim. Mas assim, aí a gente tem o papel de... A gente trabalha, aí tem os filhos, aí tem a rotina da casa, aí tem um monte de coisa que tem que dar conta. É a mulher que é multitarefas, né? Porque o homem, ele vai, trabalha e volta para casa. Né? E acabou. Isso, e a pressão cultural sobre a mulher também é muito grande. Eu falo, a minha jornada, quando eu chego em casa, ela tá só começando. Só começando, porque assim, normalmente você chega em casa e daí você vai ver os filhos, vai, banho, não sei o quê, então assim... É uma rotina que não tem hora para acabar, é diferente. É verdade, é uma rotina às vezes de 3 jornadas, né? Trabalho, casa, família, sim. Né? E aí no individual, muitas vezes a gente para um tempo para identificar o que está acontecendo nessa rotina, será que você está tendo um tempo para você, né? E muitas vezes já passaram-se tantos anos sem esse costume de se perguntar o que eu gosto de fazer, que às vezes a pessoa chega e fala assim, sabe que eu não sei. Não sei, eu só vou fazendo. Exatamente, tem tanta coisa para dar conta que ela só vai fazendo, né? E aí a gente muitas vezes para pensar, quais são os nossos sonhos, né? Qual que é o seu sonho? Qual é a coisa que você faz e você sente verdadeiramente preenchida? Quais são os seus valores principais, os 5, 6 principais, a ordem hierárquica deles e como eles influenciam em como você se sente tomar decisões? São coisas que você sabe responder com facilidade? Se você estiver em terapia... Né, e você investir num processo para conhecer mais você, aumenta a probabilidade de você saber responder isso bem. Então, o que eu estou querendo dizer? O processo de terapia é um momentinho que você guarda para você conhecer você, e identificar os pontos para que você possa atuar e gerar uma vida que gere mais satisfação para você. Né? Então, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando sobre como é essa relação que você tem com você mesmo. E, geralmente a gente nem sabe. Né? A gente tem uma vozinha que fala na nossa cabeça e que geralmente ela não é muito gentil, né? É uma vozinha assim que fala com a gente, por melhor que a gente tenha feito, sempre tem uma coisinha ali que não saiu tão bem e aí a vozinha fica falando que não foi tão bom assim, né? Ou, você não está sendo tão boa profissional assim, algum momento alguém vai descobrir isso, essa voz fala isso, né? Aquela voz que nos sabota. Como que está a nossa relação com essa voz? A gente aprendeu a colocar uma voz mais compassiva e que ajuda a gente a ir mais longe, porque a gente fez isso intencionalmente? Então, são exercícios que em terapia a gente consegue identificar, desenvolver, ponto a ponto, semanalmente um tempinho que a gente tira para a gente mesma,
né? E que se não for esse tempo, talvez a gente não faz isso. Com certeza não faz, porque assim, o dia a dia acaba tomando, né? Você tem um monte de coisa para fazer. E como você falou, a maioria das pessoas não tem nem consciência disso, né, gente? As pessoas vivem muito no piloto automático, dando conta de 1001 tarefas e não para, às vezes, para olhar para dentro e para enxergar o que eu preciso realmente, o que eu estou sentindo e o que eu gosto realmente, como você falou. Perfeito. Né? E você tem uma experiência, né, Cris, pessoal, assim, com a cirurgia plástica aqui com a gente. E eu queria saber, assim, primeiro, por que, em que momento e por que você decidiu fazer uma cirurgia plástica? Olha, eu vou dar uma resumida. Porque, olha, foi muito interessante o caminho como aconteceu isso. E começou de um processo lá atrás por uma decisão para congelamento de óvulos. Olha só como que aconteceu. Foi, assim, completamente inesperado, na verdade, né? O que aconteceu? Passou a pandemia, e aí a gente entrou mais em contato com a gente mesmo, né? Eu acredito que aconteceu para bastante gente isso de ter ficado dentro de casa. E aí entrou mais em contato com a própria casa, consigo mesmo, e apareceu essa demanda para mim. Então eu pensei, bom, acho que eu vou fazer isso. E quando a gente entra nesse processo, a gente aprende um monte de coisas sobre nutrição do próprio corpo, sobre o que faz melhorar a vida como um todo, vários detalhezinhos, né? E aí eu entrei nesse movimento. Nesse movimento de autocuidado, uma coisa levou a outra. Né? Então, como eu estava contando para você nos bastidores, eu tenho um dos meus valores, que eu estava falando sobre valores, né? É a excelência, né? Além de contribuição, excelência também. Então, uma das formas que eu aprendi a manejar esse valor, para que a vida seja leve, é escolher 3 áreas por vez em que eu vou colocar foco para as coisas caminharem dentro desse valor, né? Com o preenchimento desse valor. E eu estava comentando que nunca tinha entrado no meu número 1, né, cuidar do próprio corpo. Sempre cuidei, passei protetor solar, mantive o cabelo bonitinho, né, eu gosto de me vestir bem, mas nunca tinha focado nisso, né, como número 1. E aí, quando chegou esse momento de autocuidado com o corpo, que entrou mais pela alimentação, aí veio o congelamento, parece que eu coloquei um foco maior nisso e pensei, acho que chegou o momento de cuidar mais do corpo. Que aí que eu tava fazendo atividade física, academia, aí entrou ele lá no top 3. Ele foi para o top 3. E fui para a excelência nessa área também. E que excelência, hein? Que coisa mais maravilhosa. Pesquisei um monte, né? Pessoas assim que cumpririam com esse meu valor de excelência. Encontrou o doutor que trabalha com esse valor também da excelência. Ai, sim. Combina, né? Parece assim que quando eu falo assim, ó, cuida de você e cuida de conhecer você, você entra em contato com pessoas que combinam com você também. Sejam profissionais, sejam pessoas que vão, né, fazer parte do seu dia a dia. Então, aí nesse momento chegou a cirurgia. É um caminho meio incomum, né, isso que eu tô falando, mas chegou no momento, assim, de um autocuidado em que estava ali no topo, né, de prioridade. Mas teve alguma situação, alguma coisa assim que desencadeou, por exemplo, você foi só uma decisão realmente, não foi uma coisa que te incomodou, ou você colocou uma roupa, não se sentiu bem? Não. Foi um caminho... No caminho de cuidar da alimentação, chegou também a parte estética. Então, daí eu saí de 30% de gordura no corpo para 19%, só com alimentação e atividade física. Daí eu pensei, olha, acho que a gente pode dar uma impulsionadinha nisso. E aí foi aí que aconteceu, né? Então, sem dúvidas, depois que a gente faz... Então, por exemplo, eu vestia M para tudo. E aí, depois da cirurgia e também de ter feito a alimentação, né, atividade física, eu saí para P, às vezes PP, não dá para saber, né? Hoje em dia as roupas estão todas diferentes. E agora as roupas, elas servem melhor, elas estão mais, não sei, parece que eu vou pra praia, eu tô mais à vontade, eu tô mais tranquila. Eu não ficava incomodada antes, mas parece que agora, porque esse valor de excelência foi preenchido. Exatamente. Então, eu falei, nossa, parece que aqui tá tudo no lugar agora. Então, essa parte é gostosa demais. E o quanto você percebe, assim, a cirurgia impactou na sua vida, nos seus relacionamentos? Você percebeu isso ou não?
Eu sinto que a sociedade, ela exige muito da gente, né? Então, até isso da gente se sentir parte, eu acho que aumentou mais. Então, assim, a sensação de parece que tá tudo certo. Que a gente tenta, né, fazer tudo bonitinho, né, tudo certinho e tal. E aí, quando a gente se sente mais pertencendo, é muito bom isso. Geneticamente falando, a gente tem essa tendência a buscar pertencimento, né? E esse pertencimento parece que isso tá legal, assim, tá dentro de um padrão que a gente olha no espelho e fala, nossa, estamos acima da média. Eu gosto desse sentimento. Estou acima da média. Então, antes era mais pro intelectual, pra qualidade de relacionamento. Mas aí veio pro físico também. E é gostoso isso, não é? Sim, nossa, estou acima da média. Que delícia, né? Então, impactou nisso de... E na sua relação também com as pessoas, né? Você percebe que impactou no relacionamento ou não? As pessoas elogiam mais o meu físico também. Antes eram mais elogios, você tá muito bonita. Mas agora as pessoas... Nossa, que barriga é essa? Que corpo é esse? Então, eu tenho mais comentários também. Então, aí o elogio aumenta a nossa autoestima também, sim, né? Sim. A autoestima é um construto social. Inevitavelmente, os feedbacks, eles mudam a maneira como a gente se sente. Então, sem dúvidas, impacta bastante, sim. É bem gostoso. Legal. E, assim, o que você recomenda, Cris, assim, no dia a dia, para as pessoas aqui que estão nos assistindo? Quais práticas, o que as pessoas podem fazer para manter ou fortalecer a autoestima? Olha, tem bastante caminhos, mas um dos que eu sinto assim que são bem significativos é primeiro a gente encontrar um porquê. E esse que eu vou falar assim não é nem óbvio, tá? Porque a gente fala assim, tem que se sentir bonita, tem tudo isso, tem verdade. Mas a gente tem que ter um porquê bem claro. Então, assim, o que eu faço e por que eu faço o que eu faço? Essa é uma boa pergunta para você se fazer, né? O que você faz, o porquê que você faz o que você faz, como você se sente fazendo o que você faz. O nosso dia a dia, ele não vai ser fácil todos os dias, né? Então, tem dias que vão ser muito difíceis, tem dias que vão ser bem desafiadores, tem dia que a gente vai ter vontade de desistir, né? Quem nunca sentiu, assim, vontade de jogar tudo para cima? Né? Todo mundo já sentiu em algum momento muita sobrecarga, muito cansaço, não sei o que estou fazendo da minha vida. Então, a gente tem uma clareza do nosso porquê, é algo que a gente tem que investir ao longo de uma vida, porque o porquê nosso, ele talvez não se mantenha igualzinho a vida inteira. A gente tem fases da vida em que a gente estabeleceu, vamos imaginar um círculo. Então, a gente estabeleceu um círculo a mais em volta desse onde nós estamos, e nós queremos chegar nesse aqui. Se ele for alcançável, a gente se sente motivada, né? Se ele for muito longe, a gente já se desmotiva e parece que está muito difícil a jornada. Mas se ele estiver muito pertinho da onde a gente já está, parece que não tem muito desafio e não tem muita graça. Então, a gente saber aonde que nós queremos chegar, esse é um dos pontos importantes e que tem que ter coerência com nossos valores, né? Então, buscar conhecer quais são os seus valores, quais são os seus principais, porque se a gente conseguir preenchê-los bem, a sensação em relação à vida é de muita satisfação, né? Então, a autoestima tem a ver com essa relação com a gente mesma. Selecionar bem o seu ambiente em relação às pessoas com quem você convive com frequência. Então, aquela coisa que o pessoal fala muito assim, selecione bem as 5 pessoas com quem você mais convive. Nós somos uma média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Exatamente. Porque o nosso sentimento, ele muda muito com base das nossas relações, né? Então, se a gente tiver com relações de muita qualidade, inevitavelmente também as nossas percepções, elas vão, né, também estar com mais qualidade. Então, selecionar bem as pessoas que estão perto da gente. São pessoas que compartilham de valores, que contribuem com os nossos. Não precisa ser nem igual, mas contribui. Faz a gente ser melhor, faz a gente se sentir bem com quem a gente se sente valorizada, né? Qual é a qualidade das nossas leituras? Você tem feito leituras? Primeira pergunta número 1, né? Ou fica muito tempo em rede social, em celular. Quanto mais tempo em rede social, mais a nossa autoestima também, em questão de autoimagem, ela dá uma balançada. Até porque na rede social acaba tendo muita comparação e às vezes a pessoa cria uma expectativa irreal em cima de um negócio lá que tem 10 filtros. Não é? Então, assim, a gente adora um. A gente gosta, mas as pessoas realmente que ficam ali e consomem muito daquilo acabam caindo assim nessa questão de, às vezes, até expectativa irreal, e ela quer ser aquela pessoa que nem aquela pessoa que ela está vendo né? Exatamente. Nem aquilo ali que ela está vendo é real. Então,
é realmente o que você falou, menos rede social e mais leitura de qualidade. Perfeito. Carregar sempre um livrinho debaixo do braço, sabe? Pode ser um Kindle, pode ser no seu celular, pode ser físico. Eu carrego muito em viagem, adoro. Ai, é tão bom. Adoro ler no avião. Descanso, de espera, a gente já tem um livrinho, né? No dia a dia, às vezes, não dá tempo por conta de filho pequeno, e aí acaba, né? Eu deixo pra ler antes de dormir, mas antes de dormir. Quando eu vejo, eu já dormi. Mas em viagem eu adoro, sempre levo livros e costumo ler mais de um, porque daí é o meu momento de leitura, realmente. Ótimo hábito, maravilhoso. E é muito bom, eu adoro. Muito bom. Então, essa qualidade do que a gente se alimenta, né? Pode ser em questão de alimentos mesmo, mas também daquilo que a gente consome, né? De leituras. Então, tudo isso interfere em como a gente se sente, né? Os pensamentos que a gente alimenta. Os pensamentos que a gente alimenta. Tem um exercício super legal que foi feito num experimento, que ele é bem simples, mas ele já gera algumas transformações no nosso humor. Que ele é assim. Durante alguns dias, você pode começar até de 5 a 6 dias, já gera algumas diferenças em questão de humor, só com 20 e 30 minutos por dia. Então, como que é esse exercício? 20 e 30 minutos antes de dormir, como você mencionou, né? Antes de dormir, a gente pode criar alguns hábitos que melhoram o nosso humor. Então, 20 e 30 minutos antes de dormir, faça uma pergunta assim, ó. Liste 3 coisas que aconteceram de bom no seu dia de hoje. E aí você vai lá e lista. Hoje aconteceu, fui convidada num podcast super legal, numa estreia. Tive com um pessoal com super alto astral. Né? Cheguei em casa, tinha um abraço gostoso, comi uma comidinha que era simples, mas que gostoso e tal. Então, pequenas coisinhas, não precisa ser nada muito grande, ou coisas bem legais e grandes também, mas que você possa listar lá 3 coisas de bom que aconteceu no seu dia. E aí a segunda pergunta é, como que eu contribuí para que essas 3 coisas de bom que aconteceu no meu dia acontecessem? Todos os dias, vai lá e faz. E aí a ideia é você fazer isso por 2 semanas consecutivamente. Aí nesse experimento, eles identificaram que essa amostra de pessoas que fizeram por 14 dias, sem pular nenhum dia, todos os dias durante 20 e 30 minutos antes de dormir, se perguntaram essas 2 perguntinhas, tiveram uma melhora de humor durante cerca de 6 meses. Ou seja, 14 dias melhorou a vida da pessoa em 6 meses. Imagina se a gente estabelece como uma rotina, como um hábito no finalzinho do dia. É um exercício de gratidão, na verdade. É um exercício de gratidão, né? E a gente mudar o nosso foco daquilo que naturalmente a gente vai muito pro lado assim, eu tenho que resolver, eu tenho um problema tal. E a nossa vida fica muito focada nessas coisas. Que não tá bom. Exatamente, né? E aí a gente treinar, né, a nossa rotina, treinar o nosso cérebro a identificar também coisas de legais que aconteceram no dia. E sim, acontecem muitas coisas legais num dia, mesmo que a gente não se dê conta. Né? A gente tem muito mais pelo que agradecer do que qualquer outra coisa, né? Sim. Então, esse é um bom treino para a gente fazer. Então, tudo isso melhora a autoestima, né? A nossa relação com a gente, com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com a relação com as outras pessoas em volta. E é um exercício mesmo, como você falou, Cris, porque quanto mais a gente olha para o que não está bom, e sem querer a gente é um pouco treinado a isso, né? Até, nós como médico tem que olhar o que está errado, o que eu tenho que resolver, qual que é o problema. Mas eu não posso deixar meu cérebro viciado nisso, porque senão eu vou sempre ver o que não está bom. E o que eu deveria agradecer, ou o que está bom, o que pode acontecer no dia a dia, é passar despercebido. Então, quando você faz esse exercício, você vai ter que puxar lá na sua mente, não, mas o que teve de bom? Perfeito, é um treino mesmo. É um treino. Tem dia que o dia é o dia do cão, né? A gente fala assim, nossa, o que aconteceu de bom, né? Mas você está aqui ainda. Tem muita gente que é importante na sua vida e está aqui ainda, né? Então, às vezes, assim, nossa, verdade. Teve uma vez que foi um aniversário meu, isso do tá aqui ainda pegou, sabe? Pegou em mim. Parece simples isso, né? Mas era um aniversário meu. E aí eu lembro que bem na hora, assim, eu tava dentro de uma loja até. E aí eu comecei a lembrar de uma avó minha que faleceu, que faz pouco tempo, ela foi no meio da pandemia. E eu comecei a ficar triste ali no meio da loja, tocando uma música de fundo, eu triste. E aí meu telefone tocou. Nisso era um meu outro avô, né, da parte materna, ligando pra mim, pra falar feliz aniversário. E eu fiquei tão surpresa, porque bem na hora que eu tava lembrando da minha avó paterna, que já se foi,
que era uma pessoa muito importante para mim. E aí ele ligou, eu falei, nossa, que aconteceu aqui? Foi bem na hora que eu tava ali, né, lembrando e tal. E aí a gente se divertiu na conversa e foi muito legal. E a minha avó também, a esposa dele, falando comigo, foi legal e tal. Por alguns minutinhos, assim, que eu me dei conta, eu falei, nossa, eu ainda tenho tanta coisa linda acontecendo e que o nosso cérebro, muitas vezes, em dias de aniversário, a gente fica revisando tanta coisa, né? Ai, será que eu tô em dia? Será que eu tô no tempo certo das coisas? Será que deveria estar assim do jeito que tá? E as pessoas que a gente tem saudade, parece que a gente tem mais saudade ainda em datas especiais, né? E aí, bem quando eu entrei no meu carro, eu entrei, aí meu rádio liga sozinho, né? Aí tava tocando uma música que chama Epitáfio, não sei nem se vocês conhecem, e tava bem tocando assim, ó. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu falei, nossa, que presente de aniversário incrível. Então, a nossa mente, ela vai para muitos lugares e a gente tem que muitas vezes lembrar, peraí, eu ainda estou aqui, tem um monte de gente aqui ainda, tem tanta coisa para a gente agradecer, e quando a gente se lembra disso, parece que outros sentimentos invadem, né, a gente, parece que vem mais gratidão. Então, da gente poder olhar para essas coisas, mesmo que o dia seja muito difícil. Sim, sempre tenho que agradecer. Estamos aqui vivos, respirando. Né? Exatamente. E esse é um dos hábitos de pessoas de sucesso. Se você for lá ler lá, quais são os hábitos de pessoas que têm mais sucesso? A gratidão está lá. Gratidão, meditação. Meditação. Eu gostava de meditar antes de dormir também. Perfeito, é muito ótimo bom. Hábito. Muito bom. Meditação muda a nossa configuração neuroquímica de todo o corpo, né? Eu sou instrutora de Mindfulness pela USP também. Que legal. E meditação muda bastante. Você pratica no dia a dia? Pratico. Desde que eu sou criança, na verdade, porque eu sou budista também, né? Então, desde criança eu tenho esse hábito. E aí, depois de adulto, eu aprendi outras coisas já dentro da área científica e fui aprimorando, né? Mas essa é uma prática bem cientificamente comprovada, né? Que às vezes as pessoas acham que não é cientificamente comprovado. A gente consegue mudar a configuração cerebral, né? Perfeito. E assim, tem um jeito certo de fazer. Se você fizer pelo jeito certo, poucos minutos você tem melhores aproveitamentos no teu organismo, em questão de diminuição de ansiedade, mais bem-estar. Parece que a sensação da gente com a gente mesmo também melhora, a autoestima também melhora, porque a gente tem uma capacidade de olhar mais pra gente mesmo e tomar melhores decisões. Então tem uma série de pontos. Depois eu quero saber mais, Cris, sobre isso. Com certeza. E para quem está assistindo a gente, assim, se quiser entrar em contato com você, Cris, como que as pessoas podem fazer? Pode entrar pelo seu Instagram, psicóloga.cris, C-R-I-S, normal. Lá vai ter o WhatsApp da clínica também, eu vou estar à disposição. Legal. E agora voltando aqui nas nossas perguntinhas. Show. Você faz terapia de casal também, né, Cris? Também. Tá, e você lembra de algum exemplo, de algum desafio enfrentado pelos casais relacionados à imagem corporal? Sim, inclusive, muitas vezes o casal que tem filho está começando a gravidez, a esposa começa a lidar com mudanças do próprio corpo. Isso é bem comum, na verdade, né? Principalmente primeira gravidez. Então, é um processo lindo, né? Porém, cheio de desafios. Então, lidar com a própria imagem do corpo, esse é um dos momentos, assim, que mais acontece, né? E aí, muitas vezes, o casal tem um pouco mais de vaidade, gosta de ir bastante na academia. E já aconteceu de um dos casais que eu acompanhei, o marido, ele era muito, muito mesmo fissurado em academia. Ele ia todos os dias, às vezes várias vezes, então assim, mais de uma vez por dia, né? Então ele ia de manhã e tinha um treino à noite também. E ela falava assim, que estava demais isso. E que não podia falar nada, assim, sobre... porque alguém falava assim, nossa, mas acho que você deu uma engordadinha e ele ficava enlouquecido. E aí, quando ela ficou grávida, isso começou a incomodar. Então, antes ela não falava, é o jeito dele e tal. Aí, quando ela ficou grávida, ficou muito incomodada com isso, porque daí o corpo dela começou a mudar muito. E aí, como assim, ele dava muita importância pra isso e ela também sentiu assim, que, poxa vida, então daí não vai me achar mais bonita? Né? Porque daí ela tava ficando com peso a mais do que ela tava acostumada, o corpo muda, depois volta a ficar... tudo do jeitinho que ela gosta, voltou a ficar do jeito que ela gosta. Mas o marido teve que aprender a
flexibilizar isso, porque era uma dificuldade que ele tinha. Então, por exemplo, na terapia de casal, eles não gostavam nem que comentasse assim, ele tomou mais taças de vinho e comeu aí umas coisas aí, depois ele fica indo na academia compensar isso, porque ele comeu um monte. Ele falou, não, para de falar. Então, ele é muito assim, né? E aí, depois ele teve que aprender isso, assim, não, peraí, qual que é o lugar de um corpo saudável e o que é um corpo que tá bonito e que tá bem? E aí, ele foi aprendendo a flexibilizar isso, até mesmo porque isso incomodava muito nesse período, né? Então, esse é um dos pontos, assim, que eles aprenderam a flexibilizar. Esse é um exemplo, né? Mas, assim, tem vários outros que acontecem, que as mulheres realmente passam por esse processo aí da gravidez, que os homens não têm, e que o corpo é uma transformação. É uma transformação. Teve um caso super engraçado também, que eu atendi, que o marido tinha sintomas mais do que a esposa quando ela ficou grávida. A família dela, as mulheres não têm enjoo nos primeiros meses. Então, ela não teve enjoo, mas ele passava mal. Nossa, mas ele passava gravidez muito... psicológica no marido. Que bom. Ele ia pro hospital e tudo, tomar soro, ele ficava muito mal. Seria ótimo se ele pudesse ficar com a barriga também, né, gente? Ai, seria lindo. Seria incrível. Aí seria maravilhoso. Que realmente, eu passei por 2 e não engordei pouco, viu, Cris? Mesmo assim, eu não sou uma pessoa de... Sempre mantive o peso a vida toda, mas na gravidez eu não sei o que eu fazia. Acho que eu comia alface e me engordava. Eu comia alface e meu corpo estocava alface. Não, eu comi. Eu comi também, gente, mas assim, não tanto para engordar tanto. Eu tentava segurar, mas não tinha jeito. Eu chegava lá e levava bronca do meu obstetra. 3 quilos em um mês, Roberto. Pois não sei o que aconteceu. É difícil, né? É difícil. E é difícil você se cobrar num momento que, assim, é hormonal, altera tudo. Você sente fome além do normal. Sim. Tanto que eu até comentei com o Daniel depois que meus filhos nasceram, que, assim, na gravidez era como se eu não tivesse saciedade. É um negócio estranho. Aí depois que nasce, sempre perdi o peso super rápido e voltei. Mas eu falei, nossa, minha saciedade voltou, que bom. Porque era um caminhão sem freio na descida. Não tinha freio. É o sentimento mesmo. E aí, assim, você tem fome. Como que faz? E aí você se cobra, porque assim, nossa, eu não vou arrebentar meu corpo aqui. Mas não é fácil. Não é fácil. Foram 18. Até onde eu contei, foram 18 quilos. Depois eu parei de subir na balança. É difícil mesmo, eu entendo. E aí, realmente, depois de 2 gestações, da primeira eu achei que eu voltei bem, mas depois da segunda, realmente eu tive que fazer uma plástica. E nesse momento, como muda um marido, né, um parceiro que apoia, que está do lado, que a gente sente segurança, né? Então, um casal, muitas vezes, que não está acostumado, muitas vezes, a lidar com essas transformações tão rápidas no corpo, precisa de um acompanhamento, até mesmo para cada um suprir aquilo que é de necessidade um do outro, né? Porque a mulher que está ali naquele momento está se sentindo mais vulnerável, as emoções estão a mil, né? Os hormônios também estão explodindo. Então, é preciso o marido também saber o que ele tem que fazer. Às vezes ele fica, eu não sei o que eu faço, né? Como que eu faço para apoiar? Como que eu faço para gerar segurança? E muitas vezes eles têm que passar por um treino também de como que eu vou desenvolver mais empatia e transmitir isso na minha comunicação, que são 2 pontos diferentes, né? Então, dentro da terapia de casal também